Terão os executivos da PlayStation gozado com os gamers? É exatamente esse o rumor que tem inflamado a comunidade. Recentemente, uma alegação incendiou completamente a comunidade da PlayStation. Segundo essa alegação, Hiroki Totoki e Hideaki Nishino terão sido informados da existência do movimento PlayStation Blackout e reagido com gargalhadas, chegando mesmo a chamar de baka aos jogadores, uma palavra japonesa que se traduz como idiota ou tolo. Isto a ser verdade, estaríamos provavelmente perante um dos maiores escândalos da história recente da PlayStation. Entretanto, houve quem aproveitasse para gozar com a situação, quem dissesse que este era o ponto de ruptura e quem garantisse que nunca mais voltaria a comprar uma consola PlayStation. Mas há um problema, é que ninguém conseguiu provar realmente que esta conversa aconteceu. Não existe qualquer gravação, nenhuma declaração ou nenhum jornalista credível conseguiu confirmar que eles tenham dito essas palavras. Mas para percebermos porque é que tanta gente acreditou imediatamente neste rumor, temos primeiro que perceber o que é afinal o PlayStation Blackout. Tudo isto acontece numa altura em que ganha força um movimento que desafia os jogadores a não ligarem a PlayStation, a não comprarem jogos e a não gastarem um único euro na PlayStation Store durante uma semana a partir do dia 23 de agosto. À primeira vista pode parecer apenas mais um boicote organizado pela internet, mas na realidade este movimento nasce de um descontentamento que já se vem acumulando há algum tempo. Há quem considere que a Sony se tem vindo a afastar cada vez mais da comunidade que ajudou a transformar a PlayStation na marca dominante que conhecemos hoje. Entre o aumento dos preços, uma comunicação cada vez mais distante e a possibilidade da próxima geração abandonar por completo os jogos físicos, muitos jogadores sentem que a empresa deixou de os colocar em primeiro lugar. E é aqui que se encontra uma grande diferença entre o passado e a realidade atual. Em 2011, a PlayStation Network foi alvo de um ataque sem precedentes. Milhões de utilizadores viram as suas contas comprometidas e a rede esteve indisponível durante muito tempo. A confiança na marca ficou abalada. No entanto, a resposta da Sony foi muito diferente daquela que muitos jogadores sentem hoje. Os seus executivos apareceram publicamente, assumiram o erro e pediram desculpa. Deram a cara, e isso para os clientes contou imenso, porque sabemos que ninguém está imune de problemas ou de ataques, mas tudo reside na forma como se lida com eles e como se faz a comunicação com as pessoas que confiam no produto. E a diferença entre 2011 e 2026 é gritante. Nos videojogos, o formato físico não serve apenas para colecionar. Serve para emprestar jogos, revendê-los, comprá-los usados e continuar a jogar mesmo quando uma loja digital deixa de existir. É uma liberdade que muitos jogadores não estão dispostos a perder. Uma coisa algo incompreensível é que os videojogos parecem ser o único grande meio de entretenimento onde existe uma pressão enorme para eliminar o formato físico. Continuamos a ter filmes em Blu-ray, música em CD e até o vinil voltou a crescer. Mas os videojogos estão a ser empurrados para fora da equação. E claro, a PlayStation ainda não abordou diretamente os gamers. Tudo o que temos sabido oficialmente vem de reuniões com acionistas e relatórios anuais, e tudo aponta mesmo para que a PlayStation 6 não venha a ter leitor de discos. O mais curioso é que esta decisão da PlayStation pode acabar por beneficiar a concorrência. A Xbox já deixou claro que pretende continuar a apostar no formato físico e até está a explorar soluções para que um jogo comprado em disco possa também ficar associado à biblioteca digital do jogador. Se isso acontecer, pode oferecer o melhor de dois mundos: a liberdade de comprar, vender ou emprestar um jogo físico sem abdicar da conveniência do digital. E no fim, quem fica a ganhar são os jogadores. No fim de contas, mesmo sem provas, muitos jogadores acreditaram neste rumor, o que demonstra a falta de confiança que existe atualmente para com a PlayStation. Continua a ser uma das maiores marcas da indústria, mas isso não significa que os jogadores tenham que aceitar toda e qualquer decisão da empresa. Mas eu gostava de saber a tua opinião. Achas que este movimento pode realmente fazer a diferença, levar a PlayStation a repensar algumas das suas decisões? Ou já estamos perante um caminho sem volta? Digam-me aí nos comentários. Eu sou o Metal Creep e vemos no próximo Creep Out.